aqui los artículos. Essa categoria gramatical já existe no português, provavelmente vocês já a conhecem, já estudaram isso aí no ensino fundamental 1, 2, né, no ensino médio. E vão lembrar que los artículos em português são os artigos, perfeito? E em espanhol, os artigos se dividem em determinados o definidos y indeterminados o indefinidos. ¿Estão vendo aqui? Los artículos determinados o definidos, né, vão servir para quê? Os artigos é uma categoria gramatical que precede substantivos. Vejam, eles vêm antes de substantivos e atribuem a esses substantivos gênero e número. Quando eu falo gênero, eu falo de masculino e feminino. Olha aqui, masculino e feminino, gênero. E quando eu falo de número, eu falo de singular e plural. Perfeito? Ou seja, os artigos determinados ou definidos, masculino singular será o el, plural los, la singular, plural las. A tradução ao português seria o, os, as. Tá ok, pessoal? Então eu digo el libro, el cuaderno, el aire, né? Los autobuses, los hermanos, la casa, la vida, las personas, tá? Em tudo isso, atribuindo aí, precedendo substantivos e atribuindo gênero e número a esses substantivos. Tudo bem, pessoal? Os indeterminados ou indefinidos são ainda mais fáceis, porque eles parecem muito com o português. Vejam, unos, una, unas. Bem fácil. Em português seria uns, uma, umas. Tá ok? Aqui embaixo eu coloquei o artigo neutro lo, pessoal. E eu vou circular ele porque ele tende muito a confundir o aluno brasileiro. O aluno brasileiro pensa que o artigo neutro lo é o artigo definido. Cadê o meu ponteiro? É o artigo definido masculino singular. Olha aqui, ó, o pessoal confunde com isso aqui, ó. Ele. E o aluno brasileiro tende a pronunciar, por exemplo, lo libro, lo cuaderno, lo teléfono. Vejam que o artigo neutro, lo, ele existe no espanhol, mas ele só é utilizado em situações específicas de uso. Por isso que eu vou fazer uma aula específica para analisar o artigo neutro lo. Mas eu já posso afirmar que o lo jamais será utilizado antes de um substantivo. Nunca antes de um substantivo. Então não seria correto eu dizer lo libro, lo teléfono, lo cuaderno, porque essas palavras são substantivos e o lo ele jamais deve vir antes de um substantivo. Tudo bem, pessoal? Então não confundam artigo neutro lo com o artigo definido masculino singular, ele. Tudo bem, pessoal? Não confundam. Vou continuar. Outro assunto pertinente son las contracciones. ¿Qué significa la palabra contracción? Cuando tú la escuchas, escuchas la palabra, la contracción, ¿cuál es la palabra que le viene à mente? Qual palavra vem na mente de vocês quando vocês escutam las contracciones? As contrações, não é verdade? E o que são contrações? Contrações são junções de elementos. Junções de elementos. Aqui, em espanhol, a gente vai aprender que só existem duas contrações. Quais são elas? Al e del. Olha aqui, eu vou grifar. Al
e del. Essas são as duas únicas contrações que existem no espanhol. Perfeito? O al é uma junção, é uma contração do a, que é uma preposição, mais o artigo definido masculino singular, el. E essa junção forma o al. Olha o exemplo. Iré ao teatro amanhã. Quando eu falo iré ao teatro amanhã, eu traduziria ao português como irei ao teatro amanhã. Perfeito? A mesma coisa passa com del. Uma junção da preposição de mais o artigo masculino definido singular, el, tá? E o exemplo diz o seguinte: recién volvimos del colegio. Quando eu falo recién volvimos del colegio, eu traduziria a frase como voltamos há pouco do colégio. Vejam que o del seria traduzido aí ao português como do colégio. Ok? Por que eu coloquei isso e enfatizei isso? E embaixo eu coloquei alguns exemplos. Aqui, olha. Esses exemplos aqui, são palavras que no português são contrações, mas que em espanhol elas não serão contrações. Porque eu falei no início que só existem duas contrações no espanhol. Al e del. Em português existem muitíssimas palavras que são contraídas. E eu coloquei algumas como exemplo para o aluno perceber que o que for contração no português, em espanhol, virá desmembrado, virá separado. Tá ok, pessoal? Por exemplo, no, na, pelo, pela, num. São todas contrações, palavras contraídas no português, que em espanhol elas serão desmembradas, serão separadas. Olha, vamos analisar pelos exemplos. Puse tus zapatos en el armario. Quando eu falo puse tus zapatos en el armario, aqui eu tenho en el. Preposição em mais o artigo definido masculino singular, el. Tá? Eu traduziria a frase como coloquei teus sapatos no armário. Ok? Próximo exemplo. Vivo en la casa de mis padres. Quando eu falo vivo en la casa de mis padres, eu tenho aqui uma contração no português, que em espanhol não pode, porque só existem duas contrações no espanhol. E eu traduziria como moro na casa dos meus pais. Tá ok? Próximo exemplo. Será melhor se vamos por el centro. Eu traduziria ao português. Será melhor se formos pelo centro. Olha aí, pelo centro. A próxima frase. Me encanta caminar por la playa. Quando eu falo me encanta caminar por la playa, eu utilizo aqui, olha, esse por lá, que é uma preposição mais o artigo feminino, lá. E a tradução seria eu amo caminhar pela praia, tá? Último exemplo. Se cayó en un agujero enorme. Quando eu falo se cayó en un agujero enorme, eu traduziria como caiu num buraco enorme. Perfeito? Caiu num buraco enorme. Em espanhol, como só existem duas contrações, al e del, eu vou desmembrar, eu vou separar todas as palavras que em português forem contraídas. Então, na prova, elas não virão contraídas, virão separadas, mas você vai traduzir segundo a contração do português. Perfeito? Caiu num buraco enorme. Será melhor se formos pelo centro. Me encanta caminhar pela praia. Moro na casa dos meus pais. Coloquei teus sapatos no armário. Ok, pessoal? Vamos à próxima diapositiva. Olha, isso é muito importante. Caso especial de uso. Olha que interessante. Quando o aluno já aprendeu os artigos definidos e indefinidos. Aí ele se depara com a palavra agua. Olhem, a palavra agua. Ele pensa o seguinte, a palavra agua pertence a que gênero? Feminino. Não é verdade? Então, o aluno brasileiro que sabe que agua é uma palavra do gênero feminino, a gente diz a água, tende a utilizar o artigo feminino do espanhol. Lá. Né? Lá.
lá. Lá. E quando ele produz assim, laua, laua, laua. Este som prolongado produz o que no espanhol a gente chama de cacofonia. É um som desagradável ao ouvido de uma pessoa que fala espanhol, tá? Eu produzo um som desagradável quando eu alongo essa vogal e digo laua, laua. Tá ok, pessoal? Isso não pode ocorrer no espanhol. Então, o que é que eles fizeram para partir a cacofonia? Eles cortaram esse lá e trocaram pelo el. Pelo el, tá? El. E daí, eu parto de vez a cacofonia quando eu falo el agua, el agua, el agua. Percebem que não há mais cacofonia, né? Eu evito a cacofonia quando eu troco lá por el. Perfeito? Mas, lembrem-se, isso não altera o gênero da palavra, tá? Se eu ver num texto a palavra el agua, eu vou traduzir como a água no português. Perfeito? Porque isso só foi um mecanismo para evitar a cacofonia. Perfeito, pessoal? Ao tanto de que o real gênero dela é mostrado quando ela vai para o plural, tá? No plural, el agua ficaria las aguas e não los aguas. Entendem? Então vejam que eu digo no singular el agua e no plural las aguas. Isso sempre vai acontecer quando a palavra for do gênero feminino e começar com H, com A ou H tônico, tá? Ou seja, forte. E a palavra também deve estar no singular. Perfeito, pessoal? Foi o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Empregamos as formas el e diante de substantivos femininos singulares que começam por A ou H tônicas. Você já deve começar por A ou H tônicas, certo? Só que esta alteração só vai ocorrer no singular e não vai alterar, não vai modificar o gênero do substantivo. Perfeito, pessoal? Ele não vai passar de feminino para masculino, ele permanece com o real gênero dele, que é feminino. Tudo bem? Vamos analisar. Exemplos, eu coloquei vários exemplos para tirarmos todas as dúvidas. A palavra ave é uma palavra do gênero feminina, sim ou não? Ave. A ave. Perfeito. Tá no singular? Sim. É feminina. E começa com a tônica. Vejam que o A é a sílaba mais forte. Eu não poderia jamais dizer lave, lave, porque isso vai produzir a cacofonia, tá ok? Então, o que é que eu faço? Eu aplico a regra de eufonia, a regra do som. Eu tiro o lá e coloco el no lugar do lá, com o objetivo de evitar a cacofonia, ok? E daí, até na fala, se percebe que o som é mais fluido. Vejam, el ave, el ave, un ave, un ave. Percebem? Então, eu acabo com a cacofonia, mas eu não altero o gênero da palavra, tá ok? Eu traduziria como a ave. Ao tanto que no plural ele fica normal, las aves. Estão vendo aqui? Cadê o ponteiro? Esse ponteiro adora fugir de mim. Aqui, achei. Aqui, no plural, las aves normalmente. Perfeito? Aqui, olha, a palavra hada. Hada madrina.
É uma palavra feminina, fada, fada madrinha, palavra feminina. Tá no singular, começa com H tônica, então, portanto, eu aplico a regra de eufonia, troco lá por ele e digo helada madrina, helada madrina, unada madrina, tá ok? No plural, normalmente, com o real gênero dela, feminino, laçadas madrinas, laçadas madrinas, ok? Isso acontece com a palavra águila, tá vendo aqui? A palavra águila, palavra feminina, águia. Começa com a tônica, sim. Devo aplicar a regra de eufonia? Sim. Então, eu não posso dizer láguila, láguila. O que é que eu faço? Corto lá, troco por ele e evito a cacofonia. El águila, un águila. Tá ok? No plural, normalmente, las águilas. Ok? Isso vai acontecer também com a palavra hacha. Hacha significa machado, tá, pessoal? Em português. Então, el hacha, un hacha. Perfeito? Então, no plural, normalmente, las hachas, unas hachas. Ok? Alma, palavra do gênero feminino, tá no singular e começa com a tônica. Então, eu não posso dizer l'alma, l'alma. Eu parto a cacofonia, trocando lá por ele e falo el alma, las almas. Entenderam, pessoal? Hambre, hambre. Hambre significa fome. Começa com H tônico. Perfeito? Então, eu não posso dizer la hambre. Não. El hambre, el hambre, el hambre, las hambres. Ok, pessoal? Perfeito? Espero que tenham entendido, né? Se não entenderam, por favor, me avisem. E a próxima diapositiva, o próximo slide, vai tratar das palavras heterogenéricas. Olha, heterogenéricas, a palavra hetero significa o quê, pessoal? O que é que significa a palavra hétero? Diferente, sim ou não? Genéricas vem da palavra gêneros, ou seja, gêneros diferentes de uma língua para outra. Quando eu falo de gênero, eu falo de masculino e feminino, né? Ou seja, são palavras que vão mudar o gênero de uma língua para outra, do português para o espanhol. É a definição que eu pus aqui embaixo. E as palavras heterogenéricas são aquelas que apresentam distinção no gênero entre o português e o espanhol. Entendem? As palavras heterogenéricas são aquelas que apresentam diferença no gênero entre o português e o espanhol. Perfeito? Ou seja, olha aqui, ó. Quando eu digo il aguardiente, em português eu diria a aguardente. Ou seja, os gêneros são diferentes de uma língua para outra. A mesma coisa quando eu falo el árbol. El árbol, em português eu falo a árvore. El cólico, em português eu digo a cólica. El desorden, em português eu digo a desordem. El dolor, em português eu digo a dor. El énfasis, a ênfase. El epígrafe, a epígrafe. El estreno, a estreia. El follaje, a folhagem. El guante, a luva. El homenaje, a homenagem. El lenguaje, a linguagem. El linaje, a linhagem. El mensaje, a mensagem. El origen, a origem. El pantalón, a calça. El pétalo, a pétala. El porcentaje, a porcentagem. El puente, a ponte. El vals, a valsa. El viaje, a viagem. Olhem que muda totalmente o gênero de uma língua para outra, pessoal. Quando eu falo la alarma, eu digo em português o alarme. Quando eu falo la leche, em português eu digo o leite. La legumbre, o legume. La labor, em português eu digo o labor, tá?
E essa é bom vocês anotarem, tá, pessoal? Porque essa palavra também existe no português e que o pessoal muitas vezes não sabe o que significa a palavra labor. Labor significa trabalho, tá? Vem da palavra labuta, de laborar. Ok, pessoal? Anotem, certo? La miel. Em português seria o mel. La nada, o nada. La crema, o creme. La baraja, o baralho. La sal, o sal. La sonrisa, o sorriso. La sangre, o sangue. La protesta, o protesto. La nariz, o nariz. E la costumbre, o costume. São palavras que alteram, né? Se distinguem no gênero entre o português e o espanhol. Tá ok, pessoal? A gente pensa que a palavra leite, em português, é o leite, né? Aí, o brasileiro vai dizer el leite. Não, ele vai passar vergonha, tá ok? Porque é uma palavra heterogenérica e a pergunta será: ¿te gusta esta leche? La leche que te gusta más. Vejam que ele vai alterar também o gênero e vai fazer a concordância de acordo com o gênero feminino. Entendem, pessoal? Perfeito? Então, por isso que é bom conhecer, né? Imagina você falar la árbol. Você não vai estar falando espanhol, né? Você vai estar falando árabe, sei lá o quê. Né? O famoso portunhol. Portunhol, dizer la árbol. Não, el árbol. El árbol. Não? La dolor. A dor. Não, jamais. El dolor, tá? Porque é uma palavra heterogenérica. Perfeito, pessoal? Atentem-se aí. Agora a gente vai praticar com algumas questões para ver se vocês estão firmes e fortes, tá? Conseguiram fixar, compreender os conteúdos. Perfeito, pessoal? Vamos para esse exercício aí bem simples, que ele começa perguntando o seguinte. Pedindo o seguinte. Utilice correctamente los artículos definidos. 1. Todos concordaron con palabra del juez. Tá? Vamos analisar. Cadê o ponteiro? Aqui, achei. Palavra. Pertence a que classe gramatical? Substantivo. Eu já começo aqui a letra A analisando, olha. Lo palavra. Eu posso dizer lo palavra. Lo, ele jamais pode vir antes de um substantivo. Lembra que eu falei isso? Então, eu já mataria essa letra A. Tá ok? Eu posso dizer el palavra. Posso dizer el palavra? Não, eu não posso dizer el palavra. Né? O correto, a palavra feminina. Feminina, né? A palavra é feminina. E eu utilizo o artigo definido feminino singular. Então, eu utilizo o nosso la palavra. La palavra. Automaticamente, eu também elimino a letra D. Ok? 2. Vimos que el edificio se encontraba en ruínas después de tantos años abandonado. Quando eu leio a frase, eu me deparo com a palavra edifício, né? E daí eu vejo que a palavra edifício pertence ao gênero, ao gênero masculino e a classe gramatical dela é um substantivo, tá? Antes do substantivo, eu posso utilizar lo, eu posso dizer lo edifício, não, jamais. Lo jamais é utilizado antes de substantivo. Então, eu já mato também a letra B. Perfeito, pessoal? E diria el edifício. El edifício. A tradução ao português seria o edifício, né? Vimos que o edifício se encontrava em ruínas depois de tantos anos abandonado. 3. El cazador trae sus manos manchadas con sangre del animal. Vejam aqui, olha. Sangre é um substantivo. Posso utilizar lo antes de um substantivo? Jamais. Então, eu também mataria a letra C de cara. Perfeito? Mas antes de matarmos a letra, a terceira frase,
A gente também tem que lembrar que a palavra sangre é uma palavra heterogenérica. O que é uma palavra heterogenérica? Lembram? É uma palavra que muda o gênero, que altera o gênero de uma língua para outra. Lembram aqui que a gente viu, olha, la sangre, que em português a gente diz o sangue, mas que em espanhol a gente diz la sangre. Então, portanto, aqui, olha, eu diria, el cazador trae sus manos manchadas com la sangre del animal. Perfeito, pessoal? Também mataria, né? Porque eu não diria lo sangre, né? Com la sangre del animal. A próxima alternativa, que é a quarta questão, a quarta frase, ela começa com a palavra leite. Leite é uma palavra do gênero, de que gênero? No português, masculina, né? O leite. Só que em espanhol, ela pertence ao gênero masculino? Não. Também é uma palavra heterogenérica. Lembram aqui? La leche. La leche. Percebem? Então, qual é o artigo que eu devo utilizar? O artigo feminino. La. La leche de la madre es de vital importância para el bebê. Perfeito? Então, eu utilizo o la. E no final, na última frase, eu digo: en esta excursión visitaremos los lugares más importantes. Ok? Então, portanto, o meu gabarito consiste na letra E. Perfeito, pessoal? Questão maravilhosa, né? Vamos nessa. Próxima questão. Vamos começar pelo enunciado. O que é que diz o enunciado? El elemento los en la línea 24 funciona como um artículo definido em plural. Veja que a gente viu os artigos definidos lá na frente. Olha aqui. El singular, los plural, la e las. Olha aqui, olha. O que ele está dizendo. Ele está dizendo que o los naquela linha lá é um artigo definido no plural. Los. Vamos para lá, para a frase, para analisar. Los que no creen Dios. Estão vendo? Aqui na linha 24. Los que no creen Dios. A gente viu que qual é a característica primordial dos artigos? Eles vão preceder, eles virão antes, eles irão acompanhar o substantivo. Sim ou não? E vai atribuir a esse substantivo gênero e número. Pessoal, essa questão eu mataria logo de cara, sem dificuldades. Olha a palavra. Olha, o lo está precedendo que palavra? O que. Tá vendo? O que. O que. Que pertence a que classe gramatical? É um substantivo? Não, não é um substantivo. Ele é um pronome. Então, eu mataria logo essa questão. O elemento los funciona como um artigo definido no plural? Óbvio que não. Óbvio que não. Ele não está precedendo nenhum substantivo. Então, portanto, o gabarito da questão está errado. Tá ok? Será errado. Perfeito, gente. Vamos para a próxima? Começaremos pelo enunciado. El elemento del se forma con la preposición de e el pronombre el. Vejam que a gente chegou no assunto das contrações, né? Das contrações. Quais são as duas contrações que existem no espanhol? Al e del. A gente viu aqui, não foi, pessoal? Olha aí, olha. As contrações que existem no espanhol são al e del. E que a contração del é uma junção da preposição mais um artigo, pessoal. Olha aqui, olha. Olha a casquinha de banana. Vamos para as questões. Vamos para a questão. Olha o que a questão diz. O elemento del, que é uma contração, né, uma junção de elementos, se forma com a preposição de, tá correto, mais um pronome, o pronome el. Isso tá correto, pessoal? Jamais, né? A contração dele se forma da
junção da preposição de mais o artigo ele, tá? O artigo ele. Então, isso foi uma casquinha de banana, né? Para pegar vocês. Aqui o gabarito estaria errado, né? A contração deles se forma a partir da preposição mais o artigo definido masculino singular. Perfeito, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Nos vemos na próxima aula, seguindo os conteúdos. Um abraço.